para a gente ser ativo, agente ativo na nossa conquista de saúde mental, a gente tem que ter conhecimento e autoconhecimento. Não existe outra coisa se a gente partir do pressuposto que eu só sei, meu universo é do tamanho daquilo que eu sei. Se eu não sei, aquilo não existe e eu não posso usufruir disso. Então, saúde mental, gente, é muito, muito mais do que você não ter um transtorno, por exemplo. Você não ter um transtorno como pânico, como depressão, como déficit de atenção. Aí você vai falar, então eu não tenho nada disso, eu tenho saúde mental? Não. Se você não tem autoconhecimento e conhecimento, você está sujeito a ter qualquer coisa dessa em algum momento. Existe uma pandemia silenciosa no mundo que antecede a pandemia do corona. Em 2016, 2017, a Organização Mundial de Saúde fez um ano inteiro de palestras ao redor do mundo para falar sobre depressão e suicídio. Isso em 2016, tá, gente? O que acontecia? Naquela época, a gente tinha, mais ou menos no Brasil, 11 milhões de pessoas com depressão, clinicamente diagnosticada. E a gente sabe que esse número sempre é muito menor do que aparece na estatística, porque as pessoas não falam, né? As pessoas só procuram ajuda quando já estão na depressão grave. Na depressão leve, ninguém aparece. Então, nessa época, a gente tinha de suicídio, um suicídio ao redor do mundo a cada 40 segundos. Eu não falei 40 minutos não, gente, é 40 segundos. Isso significa que o tempo que a gente está aqui, já algumas pessoas ao redor do mundo já tiraram sua vida. Então, assim, isso é uma pandemia silenciosa. Muito. Aí as pessoas estão assim, depois da pandemia tudo mudou. Não, depois da pandemia tudo se agravou. No Brasil, a gente teve um aumento de 25% dos casos de depressão, então esse 11 aí já está batendo quase que 18%, e a gente teve um aumento dos transtornos ansiosos, que também são muito comuns, que no Brasil, lá em 2016, estava mais ou menos em 18 milhões, tá? Hoje, bote aí mais 25%. Aí a gente vê que é muita coisa. Não tenha dúvida que a grande maioria dos transtornos mentais está relacionado ao transtorno de ansiedade, e aí inclui ansiedade generalizada, pânico, estresse pós-traumático, tá? Toque. Então tem um espectro, né? E também fobias. Muitas pessoas têm fobias. Aí você fala assim, é a maioria dos transtornos ansiosos? Sim. Mas o problema é que fobia é uma coisa que a gente evita. Você tem fobia de cobra. Você já viu alguém que tem fobia de cobra? Chega, eu tenho super fobia de cobra, encontro cobra todo dia quando eu saio. Eu encontro com ela na rua. Quem tem fobia evita os lugares. E aquilo não dá problema até o dia que ela se depara com aquilo. A fobia mais comum é a fobia de avião, por exemplo. Então, isso durante muito tempo proibiu as pessoas de avançar na carreira, porque elas se recusavam a viajar. E uma outra fobia muito comum é a fobia social. Gente, fobia social não é uma pessoa que não goste do social, que eu já vi gente chamando psicopata de fóbico social. Tem nada a ver. Fobia social é a timidez patológica. Ou seja, um tímido social, ele gosta de interagir, mas ele passa mal quando ele faz isso. Então, se eu fosse uma fóbica social, eu não conseguiria estar aqui em cima. Eu estaria me desmilinguindo em suor, tremor, sede, taquicardia. Tá? Então, isso é a tal fobia social. Muito bem, isso tudo a gente hoje já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar da timidez patológica, todo mundo já ouviu falar da depressão. Tudo isso tem tratamento. São raros os casos que a gente não tem tratamento. Mas aí a gente tem que avançar um pouquinho. A gente sabe que existe, a gente sabe como identificar, ou pelo menos devemos saber, tá? Não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas aí eu pergunto, e a nossa condição humana? Porque assim, autoconhecimento é o saber quem eu sou e a que eu me destino, certo? Tem muita gente que não sabe a que se destina, mas sabe quem é, ou não. Saber quem é eu saber quais são meus lados positivos, quais são meus lados negativos, o que eu tenho como sentido da vida e como eu faço isso em propósito de vida.
tá? Então, isso é uma coisa que muito mais a filosofia tem para dizer com a gente do que a própria medicina. E eu acredito muito nessa união de psicologia, medicina e filosofia, tá? Porque lá na Grécia Antiga, os filósofos eram tudo, né, gente? Não tinha o médico, não tinha o sábio, que era o cara que estudava de tudo e servia aos reis. Então, quando a gente fala o conhecimento, eu primeiro tem que saber o que nós somos. Por exemplo, todos nós aqui somos humanos, certo? Muito bem. Somos humanos, mas somos seres humanos? Qual a diferença? Humanos, a gente basta nascer. Sou da espécie humana. Agora, se tornar um ser humano requer que eu haja como ser humano. É um processo. Qual é a essência do ser humano? É um animal que agrega valores àquilo que ele faz. Então, se eu sou um ser humano de verdade, eu sou uma pessoa que tenho valores, virtudes, ou seja, pratico os meus valores para mim e para os outros e uso a sabedoria para poder saber exatamente a quem eu dedico o meu melhor, a quem não adianta dedicar e o que eu posso fazer para mim. Isso seria uma definição muito simples, uma definição bem de Epiteto, Epícoro, o próprio Platão também andou por ali. Então, ser humano é aquilo que eu me torno. E me torno quando eu sou uma pessoa melhor para mim e melhor para os outros. Certo? O que é sentido de vida? Por exemplo, todos nós temos um sentido e nascemos com uma cola para saber. Cola que eu digo é colar mesmo, tá, gente? De alguma maneira o Criador nos deu uma cola. E essa cola vem em forma de talento. Dom ou talento. Você já notou que muita gente tem crianças que com muito pouca idade tem ouvido absoluto. Aí você fala, bom, o cara nasce com isso. Ele vai ser pedreiro? Ou ele vai ser engenheiro? Se for, está indo no rumo errado, né? E é muito interessante porque todos nós temos muito cedo esse talento aflorando. As crianças têm isso muito perceptível. O que acontece é que nós não estamos preparados para ver. Aí a gente começa a botar os meninos para jogar bola, as meninas para fazer balé, aquela coisa de manada. A gente fala tanto de manada, mas a educação é feita em manada. Quem aqui observa os talentos dos seus filhos? Mas dá força para isso? Ou fala assim, esse talento não presta. Porque tem pai que fala assim, esse talento não presta. Entendeu? Eu atendi um menininho de Portugal, uma graça. E o pai queria obrigar que ele jogasse futebol. E o menino, eu não dou para isso, é um vexame. Eu falei, tá bom, meu filho, para que você dá? Ele falou assim, para assuntos especiais e secretos. Eu falei, então você me explica que eu convenço seu pai, né? Ele, já na época, hackeava sistemas de segurança. Ele tinha 9 anos na época. E aí ele sabia nas vizinhança inteira as câmeras de vigilância. Eu falei, o que você quer fazer na vida? Eu quero ir para a Inglaterra. E eu quero estudar, assim, para estar no FBI, para estar no serviço secreto da rainha. Eu falei, meu filho, você explicou ao seu pai? Não, porque senão ele vai saber que eu vigio o computador dele e ele trai minha mãe. E ele tem 3 namoradas. 3. E uma é casada e tem 2 filhos. Eu falei, olha, vamos deixar esse assunto de lado. Assim, deixa que eu falo com o teu pai esse detalhe. Entendeu? Não precisa falar para sua mãe, não precisa nada disso. Importante que você, com 14 anos, possa ir para a Inglaterra. Você está estudando? Eu estudo isso, né? Eu falei, mas quem te ensinou? Ninguém, eu sou autodidata. Hoje ele realmente faz parte de ele tem uma empresa de segurança na Inglaterra. Vive muitíssimo bem. Eu ainda falei para o pai, olha só, para ele ser um jogador medíocre, é melhor te sustentar sendo um empresário brilhante. Então, assim, eu vi essas ignorâncias acontecerem. Então, voltando, o sentido da vida, a gente traz uma cola. O sentido da vida é usar o talento que me foi dado, tá? Para eu poder montar o propósito da vida. Agora, o que é o propósito da vida? Quando eu uso o meu talento para o meu autoaperfeiçoamento e para que eu possa também beneficiar outras pessoas. Por quê, gente? Aí você encontra a glória da vida, né? Quando eu estou melhor e esse meu melhor dá um melhor também para os outros, nem que esses outros sejam
4 pessoas que moram com você, não tem problema. Porque tem gente que acha que tudo é assim, propósito tem que ser para o mundo. Não, gente, não precisa. Basta você dar o seu melhor para as pessoas que estão convivendo. Você convive com mais, se esforça para fazer mais. Mas não é isso. Então, quando eu tenho propósito, sentido da vida e propósito, eu atinjo a glória da vida. Por que isso? Antes que a gente se perca, todo humano é um animal, certo? Nós estamos dentro da natureza, certo? Nós não somos dono da natureza. Apesar da gente ter um delírio, né? A gente acha que a gente manda na natureza, mas não manda. Então, como qualquer outro ser vivo que está na natureza, a gente tem um propósito que já é pré-determinado. Por exemplo, alguém já viu a macieira da laranja? Não, macieira da maçã, laranjeira da laranja. O sol, qual é o sentido e o propósito do sol? Brilhar, gerar calor, que gera vida. Para o nosso planeta, então, gera muita vida. Imagina que um dia o sol levanta e fala assim, hoje eu não estou afim de trabalhar, não estou afim de fazer nada. O que acontece? Em poucos dias a gente congela e a gente morre. Da mesma maneira, nós também somos elementos disso. Porque eu acho bonito a gente falar assim, eu não sei, não quero mais nada. Gente, a gente nasceu e foi feito para um propósito. Você não tem como fugir disso. E eu não estou falando isso como uma coisa ruim. Eu estou falando isso exatamente como uma coisa boa. O sol se aquece com o aquecimento dele? Não. A laranjeira come a laranja? Não. O rio bebe a água? Não. Então, está na natureza uma lei que é: você tem que servir aos outros. E a gente se esquece disso. Então, quando eu falo que a gente tem que também servir aos outros, não é porque eu sou generosa, é porque eu faço parte da natureza e as regras da natureza é isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a vida não é cosmos, não é caos, é cosmos. O que quer dizer isso? Que o universo tem regras. A gente pode gostar ou não, mas existem regras. Por exemplo, alguém atribui que a vida não tem um designer, pelo menos, criador. Tem uma frase que também diz uma coisa engraçada. Você atribuir que não tem uma inteligência superior a nos governar, significa você dizer que você entrou numa tipografia, ou seja, uma gráfica, aquelas milhões de letrinhas explodiram e aí se fez um dicionário. Não tem sentido. Que existe uma vida ou uma inteligência superior que criou regras. Não estou dizendo que é um homem barbudo, não estou dizendo nada disso. Mas existe alguma coisa que faz as coisas acontecerem. Porque é muito surreal a gente pensar que 2 células dão uma coisa como a gente. 2 células no espermatozoide. Já começa aí, né? Porque só um espermatozoide ganha aquela corrida. É a coisa mais injusta que tem. Porque o óvulo não, ele fica ali esperando. Ele deixa os espermatozoides se baterem, se degladiarem em um só. Então a gente está sempre sendo postos à prova. E a vida também. Por exemplo, a vida facilita? Não. A vida sempre é como uma faculdade. A prova não vai ficando mais difícil? Vai. Então, para a gente ter saúde mental, a gente tem que entender que a gente não vai esperar que a vida fique fácil para todo mundo e que tudo aconteça e que a gente vai se dar bem. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, na maioria das empresas hoje se fala muito da síndrome de burnout. Vocês já ouviram falar? A síndrome de burnout, primeiro que estão fazendo uma confusão. O burnout está ligado diretamente às condições de trabalho. Por exemplo, burnout na pandemia. Não tenha dúvida que médicos, enfermeiros, faxineiros de hospitais, muitos tiveram burnout, porque eles não podiam nem ir em casa. Eles tinham que ficar porque não podiam contaminar as famílias. Muitos médicos morreram na pandemia, muitos enfermeiros morreram na pandemia. Então, estou falando isso porque tem gente que, por exemplo, tem um problema em casa, uma relação abusiva, ou então uma mãe com uma doença crônica, um pai com Alzheimer, e aí ela está sobrecarregada em casa, e aí ela chega no trabalho e está com burnout. Não. O burnout está ligado às condições de trabalho. Por exemplo, eu estava vendo com o Fernando, com a Cris, com a Deb, a Débora, gente,
A quantidade de serviços que vocês têm à disposição de vocês, é incomum isso numa empresa. É incomum. Mas a questão é, vocês estão usando? Porque, por exemplo, tudo está à disposição, mas eu tenho que ter a sabedoria. Se lembra? Valores, virtude, sabedoria. Eu tenho que ter a sabedoria para usar. A empresa não vai poder te dizer, por exemplo, olha, você está com uma relação abusiva dentro de casa. Nós temos que ir lá tirar seu marido. Não, a empresa vai te dar os meios legais para que isso possa ser feito. E também vai entender se você não puder fazer. Por quê? Porque tem hora para tudo, né? Às vezes não é a hora da pessoa. Eu sempre digo isso. Tem gente que fala assim, ai, Bia, como é que você faz com o paciente que não faz o que você disse? Nada. Sabe por quê? Tudo tem tempo. Tudo. E talvez a coisa mais engraçada e generosa que a gente possa fazer para uma pessoa, às vezes é só ouvir. Porque o tempo dela vai chegar. Aí as pessoas falam assim, você tem paciência, fulano já falou isso 10 vezes. Ok, é porque a hora dele não chegou. E eu faço isso por bondade, talvez por sabedoria. Porque a gente sabe, tipo assim, a ficha cai para cada um num determinado tempo. Aí alguém vai dizer assim, e se nunca cair? Não era nessa vida. Também pode acontecer. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente querer que os outros façam tudo pra gente. Pra gente ter saúde mental, não basta ter autoconhecimento, não basta ter conhecimento, a gente tem que ter coragem, resiliência, pra gente fazer uma coisa que se chama ressurgência. Vamos lá, falei uma opção de nome difícil, mas agora a gente vai detalhar. Autoconhecimento é aquilo que eu falei. Você tem que dizer pra você o que você é, quem é você, quais são suas melhores partes, quais são suas partes que você tem que melhorar. Conhecimento, eu saber um pouco de tudo. Por exemplo, eu não tenho toque, mas saber um pouco de toque faz com que eu entenda um colega meu, que muitas vezes tem um sofrimento atroz, mas é a pessoa mais honesta que você vai ver na vida. Se eu tiver que um dia deixar o país, por qualquer circunstância, eu pego um paciente de toque e peço para ele guardar tudo. E ele ainda vai fazer o seguinte, ele vai aplicar, ficar culpado, porque ele conseguiu um rendimento de 10%, ele podia ter conseguido 12%. E ele não vai se perdoar por isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem um perfil, não precisa ser toque, mas o perfil toque é aquela personalidade perfeccionista. Alguém aqui imagina um perfeccionista trabalhando numa engrenagem caótica, criativa? Você bota um perfeccionista numa sala de brainstorm, de marketing, ele enlouquece. Ele vai ficar vendo aquelas bolinhas que as pessoas, não, isso não presta, tá, joga no chão. Ele vai catar o chão. Então, quando a gente fala, ele é ruim, não, ele está no lugar errado. Ele é muito bom. Por exemplo, a minha secretária que trata de agenda, minha, é perfeccionista. Ela é totalmente perfeccionista. Se eu inverto alguma coisa, ela não está na ordem errada. Eu falei, não, pode deixar que eu dou um jeito na minha ordem. Mas eu preciso disso, porque eu tenho TDAH. Eu sou oposto, eu sou aquela pessoa que eu não paro. Então, está tudo aqui na minha cabeça. Às vezes a cabeça falha. Aí você tem que ligar para o perfeccionista e falar assim, perfeccionista, o que eu tenho para fazer exatamente agora? Então, é a melhor parceria para mim em trabalho, é o perfeccionista. Agora, ele sofre comigo? Sofre. Muito, muito. Mas a gente se complementa, né? É o hiperativo com o perfeccionista. Outra coisa também, a pessoa que é muito social. Você pega uma pessoa dessa, vai botar no laboratório de pesquisa, ela vai falar com as bactérias e contaminar todo o processo, por exemplo, de produção de uma vacina. Entendeu? Vai. Então tira ela de lá, deixa o perfeccionista, que o perfeccionista vai ficar vendo a bactéria reproduzir, vai ficar vendo quantas colônias deram, vai medir. Por exemplo, arquiteto. Todo arquiteto tem que ter um pouco de perfeccionismo e toque. Porque fazer aquelas medidas todas, você vê se o arquiteto é bom se ele chega na tua casa já ajeitando o quadro. Você deixa um quadro bem torto e vai falando com ele. De repente ele vê o quadro torto, ele não vai mais. Aí você faz assim, pode ir lá, ajeita, pode ajeitar. Aí ele fica bem. Então esse conhecimento do outro, não para você dar diagnóstico, mas para você ter a tolerância. Porque aquela pessoa também tem um lado muito bom. E a gente tem que descobrir. Porque senão a gente vai guerrear, gente. Olha, nós somos uma espécie muito mequetrefe, né? Olha só, o ser humano é um bicho sem pelo, né? A gente morreria muito fácil.